Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Legal Lab Talks. E hoje, ao meu lado, Rafaela Oliveira, engenheira civil há 11 anos, com MBA em Planejamento e Controle de Obras, já ministrou palestras sobre responsabilidade técnica em obras ferroviárias, participou de mesas redondas e bancas examinadoras com egressos de engenharia civil, tem formação adicional em PDL, Programa de Desenvolvimento de Líderes, pela Dom Cabral. Além disso, em gestão de tempo e produtividade, engenharia ferroviária, gestão de projetos e formação de gestores. Além disso, é mãe e está há 17 anos na Prumo Engenharia. Rafa, é um prazer te receber aqui no nosso podcast. Obrigada, Marcela, primeiramente pelo convite. Fiquei muito feliz e honrada, tanto pessoal quanto profissionalmente, né? Pessoal, porque eu acompanhei todo o nascimento da Legal Lab, tudo, né, que você desenvolveu desde o início. E profissionalmente pelo reconhecimento, né? Veio tanta pessoa importante aqui, tantos CEOs e pessoas que, né, construíram sua própria empresa. Então, fico muito feliz de estar aqui, representando a classe dos CLTs raiz, né? 1/3 da população, né? Então é isso, muito grata de estar aqui hoje. Rafa, o prazer é nosso, né? E como você também mencionou, né? O Legal Lab Talks, quando ele nasceu, ele era um podcast voltado para quem estava construindo o seu próprio negócio. E chegou um determinado momento que a gente identificou que, na verdade, quem está construindo não é só ali o proprietário. Por isso a sua presença hoje em dia, hoje aqui no podcast, justamente para inaugurar essa nova fase do podcast, que é para trazer gente que fala de gestão, sendo dono, sendo colaborador, enfim, usufruindo ali de qualquer atividade dentro da empresa. E para a gente começar, queria que você contasse para a gente como foi a sua entrada no mundo corporativo. Qual que é a sua história com engenharia, com a sua profissão? Então, eu inicio a minha carreira no mundo corporativo em 2009. Entrei na Prumo Engenharia, né, uma empresa renomada aqui na nossa cidade. A gente, né, trabalha com manutenção e construção de ferrovias. Eu inicio na Prumo. Quando eu entrei na Prumo, eu entrei como administrativa. Entrei trabalhando no setor de arquivo, né? Trabalhava com nota fiscal, comprovante de pagamento. E assim, eu rodei algumas áreas dentro da Prumo, né? Só falando rapidamente, né? Porque isso é importante, foi muito importante na construção da minha carreira. Que do arquivo eu passo a dar um apoio ali no telefone, atendimento cliente, atendimento, né, visitas e pessoas na empresa. Depois eu passo para o setor de departamento pessoal. Dentro desse setor também trabalhei em várias demandas lá dentro, de demissão, admissão, férias. Depois desse setor eu vou para o setor de suprimentos, que é o setor de compras, né, ressuprimentos de insumos, materiais para as obras. Depois eu vou para o setor comercial da empresa, onde também ali migrei dentro de algumas áreas de administração de contratos, elaboração de propostas, técnica comercial, e depois foi a etapa que eu fui para a obra, efetivamente. Foi a primeira obra que eu fui, né? Foi no Maranhão. Assim, foi um parto, né? Essa ida para essa obra, né? Envolvia muitas questões pessoais e profissionais. Sem dúvidas, de todas essas etapas, assim, todos os setores que eu passei, foi a fase mais enriquecedora, mas igualmente difícil. Foi muito complexo, era um estado novo, com pessoas novas, um serviço novo. Então, assim, né, foi uma fase muito divisor de águas na minha vida. Foi a fase mais difícil, eu posso dizer, mas, ao mesmo tempo, a que mais me acrescentou. E depois disso, né, fico quase um ano nessa obra no Maranhão. Eu vou para outra obra, que hoje ainda estou nela, né, mas fui para a região do Espírito Santo. Né, hoje a gente trabalha nessa obra aqui da manutenção para a ferrovia da Vitória Minas da Vale. Ela pega do Espírito Santo, Vitória, até Belo Horizonte. Então, assim, eu iniciei nessa obra no Espírito Santo. E aí, também tentando alinhar com questões pessoais, né, que estava difícil, né, de ficar muito difícil para ir em casa e tudo, aí começo a trabalhar mais na região de Minas Gerais, que é onde eu estou hoje. Então, assim, né, era o início, mas eu contextualizei de forma geral para entender como é que foi toda essa trajetória, que sempre foi na Prumo, né, assim, não tem como eu não falar da minha vida profissional sem eu falar da Prumo, né? Então, assim, desde o início, né, toda essa
toda essa migração de áreas e carreiras e setores foi o que me fez chegar onde eu cheguei hoje e foi o que veio me acrescentando profissionalmente. Perfeito, Rafa. Eu queria, pegando o gancho nessa sua resposta, que a gente desse só um passo atrás, até porque o público que nos assiste, ele é muito jovem e muitas das vezes eles estão ali pensando, escolhendo a profissão, ali naquela fase de ingresso mesmo na carreira. Por que engenharia? O que te fez ir para isso? Cara, isso foi muito, assim, foi muito um pouco tendencioso da Prumo, mas acabei me encontrando nisso. Porque, assim, quando eu entro na Prumo, eu encontrei numa empresa que, assim, como eu era muito nova, assim, inicialmente basicamente, quando eu entrei na Prumo, foi questão financeira, né? Claramente, né? Eu estava iniciando no mercado de trabalho, precisava de trabalho e tal. E quando eu inicio na Prumo, eu encontrei numa empresa valores que eram, que tinham conexão com os meus. Perfeito. E aí isso me fez permanecer lá no sentido que, no início, quando eu entro na Prumo, a gente teve uma base muito forte familiar, muito, assim, da nossa, voltando um pouco, né, como diz você, voltando um pouco na nossa criação, uma base familiar da parte materna nossa, da nossa mãe, muito, assim, deixando a gente forte para o trabalho. Sim. A gente não tem preguiça de trabalhar, a gente sempre teve, assim, muita força de vontade, corre muito atrás das nossas coisas. Então, assim, ela deu essa base para nós de resiliência, de trabalho duro, de provar que é com trabalho que você consegue as coisas. E eu entro numa empresa que, quando eu entro na Prumo, assim, na recepção antiga, né, porque hoje em dia a Prumo, né, já é muito maior do que era na época. Quando eu entro lá, a primeira coisa que eu vejo é uma bandeira do Brasil na recepção e escrito embaixo: aqui trabalham brasileiros que não desistem nunca. Então, isso casou diretamente com o meu pensamento. E aí, junto com isso também, a gente tem já a base familiar também nossa de criação, parte do nosso pai, de ensinar a gente a lidar com pessoas, de humildade, de se doar para as pessoas, de ser gentil com as pessoas, de ser generoso com as pessoas. E eu encontro isso também na Prumo. Né? Eu tive uma generosidade recebida inicialmente do Osmar, né? Porque na época era o Osmar e agora passou para o Fernando, né? Que é filho dele. E eu tive essa generosidade do Osmar de, assim, quando eu entro, ele, como era tudo ele às vezes, né, tinha, quem era mais das antigas vai saber disso, ele chamava a gente na sala dele para perguntar da vida. O que você quer? O que você pensa? O que você quer fazer? E numa dessas conversas, ele me fez a seguinte pergunta: você não pensa em estudar, não? Fazer uma faculdade? E eu, no ano anterior a entrar na Prumo, eu tinha tentado vestibular para engenharia ambiental. Acabei não indo por questões financeiras, né? Eu e minha irmã passamos no vestibular, ela acabou... minha mãe e meu pai não conseguiam pagar para 2 pessoas, pagaram para ela que era mais velha, mas enfim. Aí eu contei essa história para ele, eu falei, eu penso em fazer engenharia ambiental. Ele falou assim, não, você vai fazer engenharia civil e eu vou te ajudar a pagar a faculdade. Então, assim, eu naquela época, assim, esse direcionamento, ele mudou tudo. Não sei nem se talvez... Toda o Osmar, a sua trajetória. Não sei se o Osmar tem noção do quando ele mudou. É claro que, assim, quando eu entrei na Prumo, eu não sabia nem o que a Prumo fazia. Sim. Então, assim, além dele me mostrar isso, ele me mostrou o que eu deveria fazer. Não, você tem que seguir aqui. Você quer seguir na Prumo? Quero. Então, você vai fazer engenharia civil. Ele foi um mentor da sua vida profissional. Um mentor, assim. E assim, gente, o quanto isso faz diferença. Se eu poderia ter feito engenharia ambiental, depois pensar, agora eu vou fazer civil. Olha o tempo que eu ia perder. No mínimo, 10 anos de uma faculdade e outra. Então, assim, ele já me direcionou. Então, a engenharia nasceu aí. Foi meio que de um direcionamento de um mentor e depois pela paixão, né? Claro que unida com o trabalho que eu faço hoje na Prumo. Perfeito, Rafa. E complementando isso, né? Acho que você já até respondeu uma parte disso, mas queria que você se aprofundasse nisso também. Quando você sentiu que fazia sentido construir sua carreira lá? Porque vamos lá, eu vou até conectar um pouco da sua história com a minha também, né? É que quando eu entrei na Certifica, né, com essa mesma base familiar que você trouxe, eu não tinha noções de empreendedorismo, noção de estar à frente do próprio negócio, e foi o Heitor que fez o papel do Osmar, né? Que eu brinco com ele que ele viu uma capacidade em mim que eu mesma ali nunca tinha enxergado aquilo. Então, quando que foi que deu esse start de que, olha, aqui eu consigo construir, realmente alcançar o que eu almejo profissionalmente? Olha, acho que o primeiro passo
eu acho que foi essa questão da conexão de valores. Isso é muito importante. Sim. Assim, essa conexão que eu tive, tanto de trabalho quanto de valores pessoais, de saber lidar com as pessoas, de ter assim, um genuíno cuidado, com as pessoas. Quando isso casou com a Prumo, vamos dizer que a paixão à primeira vista. O primeiro momento foi esse, que eu entendi que realmente é aqui que eu quero construir minha carreira, é aqui que eu quero seguir. Só que aí, junto com isso, teve exatamente essa questão. A Prumo, muito inicialmente na figura do Osmar, depois de várias outras pessoas que eu tive a sorte, vamos dizer assim, de passar por mentores muito bons, mas ela enxergou um potencial em mim que nem eu não via. Porque, assim, quando eu entrei na Prumo, eu não sabia nada. Você era uma menina também, o Osmar ele brinca muito com a gente, assim, tá, gente? A gente falando, né? Mas ele falava assim, nossa, quando você entrou aqui, você era muito jacu. E depois você foi melhorando, né? E, assim, sim, eu era muito mesmo. Assim, eu acho que a palavra era essa. Sim. Assim, eu não sabia. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, que ele falou, quando eu comecei no arquivo, né? Você vai começar separando nota fiscal de comprovante de pagamento. A pessoa que estava me passando a atividade, eu falava assim, gente, o que é nota fiscal? O que é comprovante de pagamento? Aí eu falava assim, meu Deus, eu não sei realmente nada. Então, assim, essa conexão de valores e eles verem um futuro, porque quando você começa, você não visualiza um futuro muito bem. Por isso que é importante você ter um mentor. Sim. Ele visualizou um futuro para mim na engenharia, me ajudou, porque não é só assim, você tem que fazer. Não, ele fez um papel efetivo de mentor e de pai. Né? Sim. Ele brinca que me criou, às vezes, eu não sei se ele tem noção do quanto isso é verdade, porque ele me iniciou na carreira profissional e acho que foi isso. E tem até um ponto importante sobre isso, né, Rafa, que a gente traz aqui muitas pessoas que são donas do próprio negócio, né, e elas sempre falam, por exemplo, dessa dificuldade de cultura, de gestão de pessoas. Eu acho que essa mensagem que você está trazendo ela é muito relevante no sentido de que nós que estamos à frente de uma empresa, muitas das vezes a gente não tem dimensão do potencial das nossas atitudes na vida de outras pessoas. Então, nós líderes, qualquer pessoa que esteja à frente do próprio negócio, que ela tenha essa dimensão, que a atitude dela também está moldando a forma como a equipe dela reflete e cresce no dia a dia, né? Totalmente. E dito isso, né, a gente sabe que muita gente entra dentro de um negócio e não sai daquilo. Por exemplo, você entrou num cargo administrativo. Sim. E é muito comum que as pessoas passem ali 10, 20, 30 anos trilhando essa mesma jornada. Só que você realmente foi escalando muito dentro da Prumo. Sim. Quais atitudes, né, fizeram diferença para você ganhar espaço lá dentro? Eu acho que no início foi muito um pouco da minha personalidade, disso que a gente estava falando antes. Porque, assim, eu não tinha experiência. Então, assim, o que eu tinha? Força de vontade. Eu tinha curiosidade, eu tinha humildade de saber que eu não sabia nada. Então, assim, isso me ajudou lá no início. Com o tempo, eu fui trabalhando coisas que eu via que eu tinha dificuldade. Porque, assim, a gente tem que procurar evoluir, né? Então, assim, coisas que eu via, por exemplo, lá atrás, quando eu iniciei, que estavam me atrapalhando, coisas que eu de falta de experiência, de tudo, eu vim tentando me aperfeiçoar nisso. Eu sempre tive um negócio, hoje isso é mais claro para mim, assim, mas no início eu acho que era mais intuitivo. Um negócio de ter uma leitura muito boa de ambientes e de pessoas. Sim. Eu sempre tive isso. Inclusive, só que antes eu não tinha isso tão claro na minha cabeça. Era só um feeling ali. Eu achava que era só uma intuição, assim, de forma geral. É claro que a intuição existe, mas eu achava que era só isso. E aí, com o tempo, assim, até a gente fazia vários, às vezes, alguns testes na Prumo, assim, de personalidade e tal, tinha muito disso. E aí isso começou a aparecer efetivamente escrito por pessoas capacitadas, psicólogos, enfim. Olha, não, você realmente tem um feeling apurado para isso, para visualizar ambientes e entender as pessoas. Aí isso me ajudou. Sim. Por quê? Porque eu comecei a ter efetivamente uma visão sistêmica da Prumo. Eu entender o que era a Prumo, o que a Prumo precisava, o que eu teria que entregar para a Prumo, isso me facilitou. Porque aí eu comecei a me aperfeiçoar naquilo. Isso me ajudou no caminho. É claro que o trabalho, gente, é duro mesmo. Não existe você conseguir as coisas com facilidade. Realmente é difícil. Nada supera o trabalho duro. Nada, essa frase é do Osmar. Nada supera o trabalho. Então, assim,
Isso me ajudou a pelo menos mostrar o caminho, o que eu tinha que fazer. A partir daí foi meu correr atrás de me aperfeiçoar nas coisas. Aí, em cima disso, né, eu queria entender na sua visão hoje, ainda mais com esse feeling, intuição ou qualquer nome que a gente dê para isso, né? O que constrói credibilidade dentro de uma empresa? A pessoa acabou de entrar, ela está assistindo a gente hoje, o que ela precisa entender que é visto nela dentro de uma corporação, dentro de uma companhia? Olha, assim, a sua pergunta já é até direcionada no sentido que realmente a credibilidade ela é construída. Sim. Não tem como uma pessoa chegar aqui e você falar assim, olha meu currículo, eu tenho credibilidade. Isso não é visto num currículo. E isso não é imposto. Eu tenho credibilidade sim, isso não é imposto. Isso é construído. Ele é efetivamente construído. E assim, eu acredito muito que a credibilidade que eu também acredito que eu tenha hoje na Prom é muito em função da qualidade das entregas, porque assim, eu procuro ser realmente melhor naquilo que eu vou entregar. É aquela frase do Cortella clássica, né? Mas assim, é realmente fazer o melhor na condição que eu tenho. Isso é um fato. Sim. Qualidade, uma coisa que eu prezo muito é capricho. Parece ser uma coisa assim meio superficial, mas eu tenho assim, se o meu chefe me pedir, eu preciso de uma planilha com tal dado, eu não consigo entregar para ele, sendo que aquilo pelo menos esteja esteticamente bonito e organizado. Óbvio que os dados têm que estar certos, óbvio, isso é o básico, né? Mas essa estética, às vezes, ela não é... A pessoa não dá tanta atenção, mas ela faz numa diferença. E para quem recebe faz total diferença. Para quem recebe, total diferença. E eu tenho para mim, não sei se é porque eu já trago isso tanto para minha vida, assim, que eu não acho que, inclusive, eu gasto um tempo a mais para fazer bem feito. Inclusive, eu acho que gasta o mesmo tempo. Sim. Você gasta o mesmo tempo para fazer mal feito do que para fazer bem feito. Então, por que não fazer bem feito? Então, assim, essa entrega com qualidade, com os dados corretos e a constância, porque a constância também não é assim, hoje eu tô de bom humor, vou entregar um trabalho bem feito. Não, agora eu vou fazer meia boca. Não, sim. É a constância das suas entregas. Então, eu acho que a credibilidade ela é construída com qualidade das suas entregas, com capricho no que você entrega e com constância dentro, né, do seu período aí corporativo. E Rafa, até pegando um gancho nisso, só para você entender o alinhamento ali de cultura e do que realmente é visto dentro de uma empresa, a gente tem uma frase em todo treinamento aqui dentro da Legal Lab, que é, a gente aqui dentro não premia mudança, só premia constância. Porque o ato de mudar por si só, eu posso mudar hoje e amanhã, então isso não deve ser premiado, né? O que é visto realmente é eu mudei e dei continuidade naquilo. Eu iria até um pouquinho mais profundo na sua resposta, dizendo que até um e-mail, a forma como você escreve ele, determina a experiência da pessoa que está recebendo, como ela vai te retornar aquilo que você está perguntando. Então, é realmente no detalhe que se constrói ali a credibilidade, né? E me conta uma coisa, Rafa, como você enxerga relacionamento interpessoal no trabalho? A gente sabe que isso é um tema meio polêmico, porque... Existe até a questão de que, sendo prática, no dia a dia você passa, assim como eu, mais tempo com seus colegas de trabalho, com a sua equipe, do que com a sua própria família. Sim. E nisso, como ocorre em qualquer família, empresa também isso acontece, podem ter ali diferenças culturais, de pensamento. Como que é a importância disso no dia a dia e como estabelecer ali um limite, uma amizade, como que funciona? Então, assim, primeiro, a relação interpessoal com as pessoas, o bom relacionamento interpessoal, ele é imprescindível. Sim. Se você quer crescer. Se você quer assim, não, porque a minha personalidade é assim, eu sou assim, beleza. Mas então você entende que você pode ficar estagnado onde você está, porque você precisa das pessoas. Isso é o básico, você precisa das pessoas e você precisa conhecer as pessoas. Eu até faço um negócio. Vamos lá. Eu sou a louca do bloco de notas, né? Sim. A louca do bloco de notas. E assim, ao mesmo tempo que eu tenho uma memória que me prega umas pecinhas algumas vezes, né? Quem me conhece sabe que a minha memória não é tão boa. E aí eu tento adaptar. Beleza, eu posso não ter a memória tão boa, mas eu tenho meios de cercar. Aí como que eu faço hoje, né? Vinculado com essa questão interpessoal. Eu acho que o vínculo que você tem com as pessoas, você entender as pessoas, não tô falando de você, né, entrar a fundo na vida da pessoa, curiosidade, mas você entender pelo menos a realidade da pessoa, que meio que ela está inserida, como que ela vê, o que ela pensa, para você saber como que você lida. Sim. Porque assim, você tem que se adaptar a algum jeito das pessoas para você gerar conexão. E aí, o que eu faço? Por exemplo,
Claro que em diferentes níveis, né? Tem talvez para o pessoal quanto para o profissional. Eu uso mais para o profissional, na verdade. Eu crio uma lista onde, vou dar um exemplo assim, geral, eu faço isso com várias pessoas, mas assim, tô te conhecendo hoje. Beleza, você é uma pessoa que eu tenho algum potencial, que eu enxergo algum potencial de conexão no sentido profissional, não, que eu gostei, quero que ela seja minha amiga, sei lá, tem alguma conexão? Vou lá no meu bloco de notas, Marcela Oliveira. Vou lá no seu Instagram. Gente, assim, eu tenho pra mim, se eu abro o Instagram de uma pessoa, eu consigo fazer uma leitura muito boa dela. Sim. Com o jeito que ela posta, o que ela escreve, legenda, tipo assim, tudo, pessoas que ela segue, conexões dela. Então, assim, eu gosto de fazer isso para eu entender a pessoa. Vou lá no meu blog de notas, boto até o link do Instagram dela. E aí nós estamos conversando aqui, de repente, por exemplo, assim, você fala alguma coisa, eu gosto de escutar podcast. Claro que eu não vou anotar na hora, né? Eu anoto depois num canto. Mas eu já vou pensar, gosta de podcast. Links de conexão. Eu vou anotando coisas. Coisas assim, coisas que você fala, impressões que eu tenho, eu vou anotando. Achei a Marcela, sei lá, um pouco egocêntrica. Vou anotando. Beleza. Nós vamos ter um segundo... fico com essa impressão, beleza. Assim que é isso que eu entendi da pessoa. A partir dali eu posso, né, seguir com a conexão com ela de uma forma. Nós vamos ter um segundo encontro, eu vou lá rapidamente, dou uma lida. Tá. Marcela gosta de podcast. Se eu quero efetivamente ter uma conexão com você, eu já sei aonde eu posso puxar um assunto, de repente. Você é intencional nas suas relações. Intencional. Ali. É claro que isso não é um negócio falso, né? Assim, não, mas assim, de conhecer a pessoa e se conectar com ela verdadeiramente. Aí eu chamo aí já começamos a falar de podcast aqui. Isso vai gerando conexão. E a partir disso, eu posso chegar aonde eu quero com você. Se nosso intuito é alguma questão profissional, eu vou caminhando por ali. Pra eu entender, entendeu? E sabe o que é mais interessante dessa minha lista? Eu falo que eu tenho mais medo. Nós brincamos isso outro dia. Eu tenho mais medo da galera invadir meu bloco de notas do que meu WhatsApp. Com certeza. Aí, o mais interessante depois que eu comecei a fazer isso, já tem algum tempo que eu faço, é que, por exemplo, eu gosto, inclusive, de vir mudando as coisas. Porque, por exemplo, aí que a gente vê que tem muito aquele negócio da primeira impressão, ela realmente ela é mais forte. Só que, por exemplo, eu tive esse exemplo que eu tinha dado, eu achei você um pouquinho egocêntrica, por exemplo. Aí, num segundo encontro, eu já tive uma mudança de percepção. Eu falo, então, acho que já não é o que eu pensei. Porque assim, gente, tem dia também, se você encontrar com a pessoa pode estar num dia ruim, sim, a pessoa pode estar num dia muito bom, porque às vezes... O contexto influencia, né? Às vezes você tá mal-humorado, não é porque você é uma pessoa mal-humorada, porque às vezes naquele dia você tava num dia ruim. Sim. Então assim, é muito legal você ver essa mudança de percepção. Das duas, uma. Ou porque a pessoa efetivamente muda, e isso, obviamente, todo mundo muda, eu tenho isso pra mim, todo mundo muda, ou porque a sua percepção muda. À medida que você vai conhecendo a pessoa, você vai entendendo realmente, não, aquilo ali foi só um dia. Não, isso aqui ela realmente é sempre. E tem uma boa conexão em cima disso, Rafa, que é até uma máxima que eu já ouvi num curso recentemente, que é, se você quer alcançar ali seus objetivos, você tem que ser minimamente uma pessoa interessada em pessoas e não interesseira. Exatamente. E aí o que você trouxe, eu acho que casa muito com essa questão de ser interessada, que é a identificação. A Marcela gosta de quê? Que hábitos a Marcela cultiva? O que a Marcela posta nas redes sociais? Que hoje em dia é uma vitrine e um reflexo de quem você é, ou pelo menos de quem você quer parecer ser, né? Isso é verdade. E nessa mesma linha de relacionamento, né, tem um tema que inclusive eu sempre gosto muito de conversar com você, porque eu acho que você tem muita qualificação para falar sobre isso. O que é postura profissional para você? Então, esse é um tema polêmico. Sim. Porque, assim, eu tenho algumas coisas muito claras na minha cabeça, assim. Inclusive, coincidentemente, eu estava até essa semana conversando com um supervisor lá da obra, e, assim, a gente estava meio... não entrar detalhes do assunto, né? Mas assim, a gente estava meio chateado com uma situação que tinha acontecido, que a gente tinha tido uma discussão, no bom sentido, porque isso acontece lá muito, tipo assim, cada um meio que defendendo eu estou lá para defender os interesses dentro de um contrato da Prumo, né, e da outra parte. E aí ele estava meio chateado, assim, por uma questão de que, fulano, achei que não me tratou tão bem e tal, também, se ele me ligar, não vou atender, e nananã. Eu falei com ele assim, quase que eu falo o nome da pessoa. Aí é demais, né? Falei assim, olha, a gente é pago
para ser profissional. A Promo me contrata e te contrata para ser profissional. O que é ser profissional? É independente do seu sentimento no coração por essa pessoa, você tem que ser profissional. Nós estamos aqui para trabalhar. Sim. Então, assim, é claro que o sentimento ele influencia, mas você não pode deixar ele atrapalhar na sua postura. E ultrapassar ela, Isso né? aí, porque aí você já está abrindo brecha para... beleza, eu quero agir dessa forma, tudo bem, mas a empresa também pode querer. Então, eu não quero ser aqui. Então, não quero ser aqui. Até porque é um papel importante da gente entender que quando a gente veste uma marca, independente se você é o dono ou o colaborador que está lá dentro, você está representando aquilo. Com certeza. Né? Então, quando eu saio na rua, isso eu sempre falo com o time aqui, eles não estão só vendo a Marcela, eles estão vendo um reflexo do meu próprio escritório. Então, infelizmente, porque eu sei que tem uma galera que gosta de trazer que, da porta para fora da empresa eu faço o que eu quiser. Você pode até fazer, isso, a depender de onde você quer chegar. Exato, é isso. Né? É isso, pra mim é isso. Você quer, beleza, você quer agir como você quer, porque assim, é claro, gente, que tem coisas que a gente traz, né, de experiências que a gente teve ou que a gente não teve, que a gente tem que evoluir elas. Por exemplo, a gente nasceu lá na roça do Timburé. Inclusive, meu pai brincava que nós éramos bichos do mato, porque quase não tinha vizinho. Quando chegava alguém, nós escondia. Aí, beleza. Isso aí, até eu chamo isso assim de destino rígido. São coisas que você não muda. Nós não muda que nós nasceu na roça. Exatamente. Nós não muda quem são nossos pais. A gente não muda coisas assim, características, a cor da pele. Isso você não muda. Isso você adapta se for preciso ou só aceita. Tem coisa que é só aceitar. Tem coisa que você tem que adaptar. Isso você não muda. O restante das coisas, que seria um destino flexível, você muda. O que a gente mudou? Nós nasceu na roça, nasceu. Isso não muda. Mas a gente decidiu sair de lá, estudar, sim, aprender a conversar. Exatamente. Né? Acho que a gente aprendeu um pouquinho, sim, né? Mas assim, isso a gente muda, assim como várias coisas para a sua postura, para você ter postura profissional. Eu sou uma pessoa que de repente, outro assunto polêmico, que, sei lá, não sei me vestir tão bem, não sei como é que se portar no ambiente de trabalho. Isso é trabalhável. Isso aí, inclusive, o ideal, mais uma vez, porque eu acho assim, eu realmente bato nessa tecla, porque eu acho que muda tudo, você ter um mentor. Entrou numa empresa, procura alguém, como é que a galera, né, como é que se veste aqui, como é que a galera conversa. Coisas que eu tive que aprender, por exemplo, que acho assim, talvez quem escuta vai achar, que absurdo. Eu tive que aprender a falar mais baixo. Aí você pensa assim, nossa, mas tive que mudar. É assim, gente. O mundo corporativo é assim. Tipo assim, eu falo alto, beleza. Se eu quiser falar alto, eu falo. O nosso tom de voz, né, nossa genética é de falar alto. Mas eu tive que aprender a falar baixo, porque isso não funciona no mundo corporativo. Eu não posso entrar gritando onde eu quiser. Não é assim que funciona. Então, eu acho que a postura, ela está muito ligada a todas essas questões. A comportamentos que realmente você tem que ter no ambiente de trabalho e que, se você não tem, você tem que buscar tê-los, você tem que trabalhar, estuda, né, arruma um mentor, alguém para te ajudar. E a informação está tão disponível hoje em dia também. Isso, hoje em dia ela está muito fácil. Podcast, YouTube, enfim, sim, qualquer rede social, se você quiser ali realmente, porque quando a gente fala de mudança, as pessoas fazem um link muito direto em ter que fazer um investimento para isso. Exatamente. Só que eu diria que hoje em dia, o dinheiro você trabalha, consegue, mas o investimento de tempo é o que custa mais caro. Com certeza. Então, eu parar, por exemplo, um domingo para assistir um vídeo sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, até para contexto, né, para quem está nos assistindo, a Rafaela é a minha irmã, então ela me conhece desde sempre. Nós não falamos essa parte. Exatamente. Então, assim, eu pego o meu início de personalidade, uma pessoa totalmente retraída, totalmente tímida, que tinha uma dificuldade gigante de comunicação. E isso eu vejo claramente o quanto isso prejudicou toda a minha jornada, no sentido de que eu ainda fui estudar fora, então eu mudei da minha cidade com uma dificuldade de comunicação. Então eu estava num ambiente que ele já não era mais familiar, as pessoas não eram obrigadas a me suportar. Sim. O que eu digo que é igual uma empresa. Tirem da cabeça de vocês que a empresa ou qualquer organização é obrigada a suportar o seu jeito ali. Você tem que se adaptar. Assim como eu mudei de cidade,
todo mundo novo, pessoas com um estilo de vida, uma classe social totalmente diferente da minha, e eu tive que o quê? Me adaptar, começar a falar para fora, começar a interagir com as pessoas, porque ali eu entendi que se eu não fizesse isso, eu estava numa cidade que eu não conhecia sozinha. Exatamente. Porque antes eu estava num ambiente familiar que todo mundo entendia. Não, era acolhedor, né? A Marcela é tímida, a gente respeita, deixa ela ali no quarto dela. Só que o mundo lá fora, assim como uma empresa, ele não tá nem aí. Não dá espaço pra você ser tímido. A gente brinca isso lá na promo. Gente, se você falar assim, não, eu quero... Acho que principalmente na área de engenharia, que a gente tem assim, tem que fazer muitas apresentações. Se eu falar assim, eu sou tímida, querida, você não vai continuar. Tipo assim, ela obriga a gente a não ser tímida. Não tem como você ser tímida. Você tem que aprender a falar, você tem que aprender a se portar nos lugares, que é a questão da postura. Sim. Então, assim, eu acho que é isso. E, Rafa, até pegando essa jornada sua dentro da Prumo, né, e trazendo mais uma vez o nosso contexto ali familiar, né, que a gente não veio de uma família de líderes, de empresários, e hoje em dia eu e você estamos nessa posição de estar à frente de um time, estar liderando algum projeto. Qual que é seu estilo de liderança e como você encontrou isso? Porque isso é muito difícil na prática. É muito difícil. Eu nem acho que existe, assim, muito algumas coisas padrão, outras não. Padrão no sentido, assim, assim como eu sou muito exigente com o meu trabalho, eu também sou com as pessoas que trabalham comigo. Mas muito em função, e eu acho que muito mais para elas, às vezes, do que até para mim. Sim. Porque, assim, a pessoa tem que entender que ela tem que fazer o melhor. Assim, isso é um fato. Outro dia, eu estava conversando com um gestor meu, a gente estava discutindo uma situação que estava meio chata, tipo assim, de um futuro meu, que poderia ter uma notícia ruim ou boa. E, assim, o que eu falei para ele foi o seguinte, eu falei, olha, mesmo que você venha me dar uma notícia ruim, você não precisa preocupar com as minhas entregas. Sim. Você não precisa se preocupar. Por quê? Eu faço o melhor, primeiramente, para mim. Eu quero que eu entregue, eu quero saber o meu maior potencial. Qual que é o meu maior potencial? Qual a melhor entrega que eu consigo? A Prumo receber o meu melhor, meio que é uma consequência. Sim. Porque, primeiramente, eu faço para mim. Então, assim, independente se eu recebesse uma notícia ruim dele, eu iria continuar fazendo o meu melhor porque era para mim. Então, assim, eu trabalho isso muito com as pessoas que trabalham comigo e também tento fazer muito essa adaptação, porque, assim, eu já trabalhei com pessoas mais velhas, eu já trabalhei com pessoas mais novas, então você tem que fazer essa adaptação. Por exemplo, beleza, eu brinco que eu sou esteticamente chata com as coisas, assim. Então, beleza, eu quero as coisas do meu jeito, assim, eu quero a planilhinha desse jeito. Se eu for falar com determinada pessoa, eu tenho que ter uma tratativa. Se eu for tratar com outra pessoa, eu já tenho que ter outra tratativa. Então, assim, eu acho que é muito assim, você tem que imprimir a sua personalidade, sim, do que você gosta. A pessoa tem que ter personalidade. Para mim, isso é um fato. A pessoa, independente, não existe personalidade ruim ou bom. É a sua. Né? Mas adaptando ela para as pessoas. Porque, e para a realidade. A sua personalidade, né, não pode impactar nas pessoas no sentido de, eu gosto que seja assim, faz do meu jeito. Então, ninguém vai trabalhar com você. Sim. Beleza? Eu posso ter as minhas níveis de exigência, sim, mas tratando bem as pessoas e me adaptando para passar para elas, de acordo com a forma que elas são, passar para elas como elas devem fazer. Então, eu tento trabalhar nessa linha. Inclusive, Rafa, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu já escutei isso no dia a dia ali dentro de empresas que eu assessoro hoje em dia, que é ali um pensamento de uma grande parcela, eu diria, da massa brasileira, que é aquele ditado: não, trabalha aí direitinho que no final do ano seu chefe troca de carro, o dono da empresa constrói a casa dele. E eu tive sempre muito essa mentalidade que você está falando, que o que eu tô entregando diz respeito a mim. Sim. Então, assim, eu tô fazendo o meu melhor, independente de para quem tá recebendo. Porque eu tenho responsabilidade que eu não quero entregar algo que seja de uma qualidade ali inferior. Credibilidade. A minha credibilidade tá em jogo. Então, é sempre sobre mim, sobre o que eu tô construindo. Isso aí. O outro, ele tá só recebendo. Ali, vamos dizer assim. É o que eu falei. Para um receber o meu melhor, é meio que uma consequência. Sim. Porque primeiramente, eu faço para mim. Eu vou continuar fazendo para mim, independente de onde eu esteja, com quem eu esteja e na situação que eu esteja. Porque é sobre você. Isso aí. Né? E, Rafa, dito isso, né, você é engenheira num ambiente ali também muito masculino na maioria dos cenários. Sei que isso está evoluindo, mas é predominante, né? Como que é ter que se posicionar nesse ambiente? Como você faz isso de uma forma que você seja
realmente ouvida, assim? Assim, esse é um tema difícil. Porque foi uma das coisas que eu tive mais dificuldade, em vários sentidos. No sentido de que eu sempre tive uma personalidade forte. Sim, conheço bem. Personalidade forte, então isso às vezes gerava uma certa agressividade, sim, não vou negar, que eu tenho que ainda ficar segurando todo dia. Sim. E, ao mesmo tempo, que eu sempre tive muita dificuldade de dizer não e de pensar em talvez ter um posicionamento que eu achasse que eu ia prejudicar uma pessoa, ou que a pessoa ia ficar chateada, magoada. Sim. Então, assim, às vezes eu preferia não falar minha opinião ou não me posicionar para a pessoa não ficar mal. Ao mesmo tempo que, às vezes, nessa questão do posicionamento, né, quando vinha, talvez, algum confronto, eu já queria atacar, porque por conta dessa personalidade. Gera então, só a defesa ali e o ataque. Então, assim, e realmente, a gente trabalha no ambiente, eu falo do meu ambiente, é 90% masculino, é muito masculino. Então, assim, a gente aprende com o tempo, porque eu aprendi, e assim, gente, todas as coisas é um trabalho diário. É diário, é você fazendo todos os dias. Por exemplo, aconteceu uma situação, eu tenho que parar, pensar como é que eu vou fazer. Essa questão do posicionamento, eu vejo ela muito em função de você estar convicta do que você está dizendo. Então, tipo, eu vejo assim, o posicionamento é muito mais em função de você realmente estar por dentro e você saber o que você está dizendo, você estar certa no que você está dizendo, do que a forma como você diz. Porque quando você fala em posicionamento, dá muita impressão do gritar, a imposição, né, da questão do posicionamento. Mas ele é muito mais em função do conteúdo que você faz. Então, assim, o que eu aprendi? Beleza, tem um cara aqui que eu estou discutindo com ele sobre essa questão e talvez eu estou sentindo que eu tenho que me posicionar porque ele está querendo me inferiorizar. Como que eu ganho dele? Aprofundando no assunto. Aprofundando para eu ter embasamento. O que ganha num posicionamento é o seu embasamento, não é o seu grito. Rafa, até trazendo isso para o contexto da Legal Lab, né? Como eu também fui atribuída a uma liderança e eu não tinha, e eu não tenho menor vergonha de falar isso, não tinha capacidade técnica ainda para gerir pessoas, isso me fez cometer muitos erros nessa trajetória, né? E hoje o que eu consolidei e que eu trato em qualquer reunião, qualquer pessoa do time, que até uma máxima que já gerou polêmica aqui interna, que é as pessoas mentem para mim, mentem para você. Então, assim, existe um critério ali que a confiança ela pode ser a depender da interpretação. E o que não mente para mim? Dados e números. Sim. Então, por exemplo, você está falando que você está com muita demanda além do seu colega de trabalho. Hoje em dia, isso dentro da Legal Lab é inteiramente planilhado. Então, eu tenho exatamente o número que você faz para entender se a sua justificativa é real ou não. Não é só um sentimento, né? Não é um sentimento, porque assim, eu estar sobrecarregada, isso depende, por exemplo, até do meu humor do dia. Às vezes eu cheguei estressada, sim, chegou um e-mail, já falo, nossa, eu não aguento mais isso aqui. E quando a gente levou isso para realmente dados ali, dashboards muito completos nesse sentido, até o nível de reclamação reduziu, porque agora não tem embasamento. Não tem embasamento, que é a questão que você falou. Então, eu parei de querer, entre aspas, né, vencer as pessoas com autoridade ou com posição que eu ocupo hoje em dia, para trazer a pessoa para o meu lado, entender e falar, olha, na verdade vocês estão com o mesmo número de tarefas, o que está sendo sua dificuldade, você quer se desenvolver. Mas é a dificuldade da pessoa exclusiva, assim, né? Exatamente, porque... Cada um trabalha num ritmo, né? Não tem como você... todo mundo trabalha no mesmo ritmo, não tem como. Cada um tem seu ritmo. Então, por exemplo, se você receber 100 tarefas e eu também, talvez você vai desenvolver-las muito exatamente mais rápido. Então, assim, vai muito de você ter... e até uma coisa que eu aprendi com o Maurício Pires, que é pai do Heitor, que é a arte da paciência de ensinar, que é a maior qualificação que um líder pode ter hoje em dia. Porque na prática, é lógico que ele faz mais rápido, que ele entendeu mais rápido, porque ele já está, inclusive, por experiência naquilo há muito mais tempo, né? E eu queria que você, dentro desse assunto também, trouxesse para a gente, na sua visão de liderança hoje de time, né? O que separa quem cresce de quem só cumpre função? Assim, eu acho que quem cresce é quem tem, de alguma forma, algum diferencial. Aí quando você fala assim, eu tenho que ter nascido com superpoder, não, é desenvolvível, tudo é trabalhável, é a questão do destino flexível. Você trabalha isso.
Eu acho que quem realmente cresce, eu sou só bom e importante no que eu faço. Beleza, você vai ficar pro resto da vida na empresa, no mesmo cargo, você não vai ser mandado embora, mas você não vai crescer. Sim. Quando que você vai crescer? Quando você fizer a mais. Ou seja, quando você se tornar uma pessoa rara naquele ambiente. Sim. Vamos trazer um exemplo, talvez, para visualizar isso. A gente pega um jogador de futebol e uma professora do ensino médio. E vamos dizer que o mundo seria um mundo corporativo, né? Sim. Se a gente pega em nível de importância, é claro que a professora ela é muito mais importante no sentido de que a gente não vive sem alfabetização, sim, sem ensino básico, a gente não vive. Você vive sem futebol? Vive. Você pode ficar o resto da sua vida, não vai existir mais futebol. Nada muda na sua vida corporativa. Sim. Se você não tiver o ensino, muda. Mas quando a gente vê isso num contexto financeiro, o jogador de futebol ganha infinitamente mais do que a professora. Por quê? Porque ele é raro. Sim. É raro você ter um talento para jogar futebol. E é mais comum, não que não seja importante, né? É o mais importante, mas é mais comum, não é raro, tipo assim, o professor. Então, assim, essa raridade é que eu acho que muda o seu cenário para você crescer. Você vai ser mandado embora se você for bom de serviço e importante para a área que você esteja? Não. Mas você também não vai crescer. Você só vai crescer quando você der um passo a mais, um degrau a mais. Eu visualizo assim a questão do crescimento e eu trago isso para a minha vida e, inclusive, falo isso para as pessoas também que trabalham comigo, porque eu entendo que não tem outra forma. Aqui tem até uma frase, voltando no bloco de notas, que eu deixo ela anotada há muitos anos ali, desde que eu entrei na Certifica, que o que importa é o que você fez depois de ter feito o necessário. Uhum. Porque o necessário, eu penso assim, a pessoa está me pagando para aquilo. É o básico. Então, quando um cliente me contrata aqui para ser o jurídico dele, ele espera que eu represente ele num processo, ele espera que eu faça um contrato para ele, mas talvez ele não espera que eu vou atender ele com mais agilidade, que eu vou entregar com uma perfeição que ele não estava esperando, que eu vou entregar algo a mais porque eu me permiti estudar a empresa dele e às vezes entender que o que ele está me pedindo talvez nem é o que ele precisa. Exatamente. Então, é esse depois do necessário que eu acredito que constrói ali, cresce alguém dentro de uma empresa e na carreira dela. Eu ali, também, não tenho dúvida. Como um todo. E aí, até voltando um pouquinho na questão ali ferroviária e tudo mais, como que você lida com a pressão desse ambiente? Porque assim, hoje você está ali à frente de uma obra, várias pessoas embaixo de você sendo gerenciadas, você está numa cidade que é diferente da sua, sim, ali, sem a sua família ali ao seu lado. Como que é isso no final do dia, assim, para você? Às vezes surtando, sim. Às vezes medicada. Sim. Brincadeira, mas tem um pouquinho de verdade. Sim. Mas assim, hoje, eu vou falar do ambiente que eu trabalho, né? Eu sei que isso acontece em vários, mas exclusivamente falando da ferrovia, é um ambiente extremamente de pressão. Sim. Porque a gente tem um tipo de serviço que é altamente perigoso, vamos dizer assim. Então, assim, todas as etapas elas têm que funcionar milimetricamente dentro de um planejamento. Qualquer coisinha que sair fora, a gente já tem várias ações de mitigação, isso já existe para várias situações, mas mesmo assim ainda pode acontecer alguma coisa sair fora. Não planejado. Ali. Isso aí. Então, assim, a pressão ela é todos os dias. Todos os dias. Eu tenho pressão todos os dias. Isso é um fato. Aí, eu posso dizer que um pouco... Eu não é que eu acostumei, mas assim, eu aprendi a ela existir. Porque assim, tem gente que fala assim... conviver com ela. Porque assim, eu quero trabalhar sem pressão. Meu amigo, então... Assim, você não vai trabalhar com o quê, né? Você não vai trabalhar. Então assim, ela sempre vai existir. Ela sempre vai existir. O que eu procuro fazer? Um pouco eu uso o bloco de notas também. Sim. Nossa, gente, eu faço coisas no bloco de notas que se eu contar, vocês vão achar que eu sou doida. Mas assim, eu comecei a anotar coisas que me tiram do eixo. Nesse sentido. Para quê? Para eu começar... beleza, essas coisas aqui, algumas eu tenho ação preventiva que eu posso fazer, eu sei que isso aqui vai me estressar. Eu consigo antecipar um problema, eu consigo já antecipar até uma possível resolução, alguma coisa que talvez não vou deixar esse problema me tirar do eixo, porque você não pode sair do eixo. A pressão vai existir, mas você vai ter que saber lidar com ela. Você não pode surtar, né? Então, assim, existe coisas que eu posso me antecipar? Existe, então tá. Então, para essas coisas aqui eu me antecipo. Para outras coisas, não, já aconteceu, né, um fato novo, não sei, do nada apareceu um problema novo aí. Aí você pode ter ações que são corretivas já, né, depois. Sim. Assim, uma coisa que eu falo muito tenha uma pessoa, de preferência no seu ambiente de trabalho, que você possa desabafar. Sim.
Assim, braço direito ali. Parece ser uma coisa boba, mas assim, faz diferença. Tem meu amigo, minha família. Beleza. Mas assim, quando você está falando de um problema corporativo... Se você falar com alguém que te entende. Aí, não, no sentido assim, ó, por exemplo, vou falar pro meu marido de um problema. Até eu contextualizar para ele... era uma vez... Já até passou aí a raiva. Ele vai começar a me perguntar, mas quem é fulano? Ele vai me deixar com mais raiva. Eu vou dizer, deixa pra lá. Sim. Então, assim, tem alguém no seu ambiente de trabalho que você possa otimizar. Tipo, olha, aconteceu isso. O fulano ele já conhece. Então, assim, tem essa pessoa. Eu tenho o hábito com o meu chefe que, às vezes, assim, às vezes a gente liga um pro outro e fala assim, aqui, você tem um minuto só para um desabafo? Sim, eu não quero não quero uma resolução, eu não quero que você me fale nada, eu quero só que você me escuta. É bom você tirar algumas coisas do seu coração, porque o grande problema da pressão é o acúmulo, às vezes. Porque assim, eu sofri uma pressão aqui e resolvi, ok. Amanhã vai ter outra pressão, resolvi, tratei. Ou preventivamente ou corretivamente, mas tratei. Se você não trata, você adoece. Exatamente. Isso é um fato, você adoece e isso é um fato. E o maior problema da doença é que você demora a ver ela. Às vezes, quando você vê ela, já não tem mais o que fazer. Sim. Então, assim, por isso que eu tento tratar nesse sentido, preventivo. Tem até uma questão, Rafa, esses dias eu participei de um curso, a gente até postou sobre isso ali nas redes sociais do Doc Club, porque o ambiente jurídico também, principalmente pela qualidade ali, o mental que você tem que ter para executar ele, muitas das vezes você literalmente surta, né? E aí eles falam muito sobre a gente saber diferenciar no dia a dia pressão de tensão. A pressão é o ambiente, é o trabalho, é o seu chefe, é seu cliente, e você tem, igual você falou, você tem que aprender a lidar com isso e conviver com ela em harmonia, porque ela não vai sair dali. Não vai. A tensão já é o que você faz, de identificar, tentar mitigar isso de alguma forma para que isso sim pode te atrapalhar realmente, porque a pressão ela vai estar lá independente de qualquer coisa. A tensão é a forma como você lida com aquilo, né? Que eu acho que vai dessa questão de, primeiro, reconhecer o que você sente, os gatilhos ali do dia a dia e igualmente ter esse braço direito, porque mais uma vez, sem pessoas ao seu lado, você não cresce, não se desenvolve e ter alguém que conversa no mesmo nível, e aí não nível intelectuais nem nada disso, mas o mesmo nível de entendimento sobre a situação, é importante, porque talvez aquela pessoa traz uma perspectiva que você nem tinha pensado. Exatamente. Às vezes você tava com raiva à toa, assim, então é verdade. Às vezes era um copo d'água, você tá fazendo aquilo um oceano na sua vida por conta até mesmo da tensão, né? E hoje em dia, como que você toma decisões? Como que você baseia ali para critérios para, olha, eu tô dentro de uma empresa, eu tô representando uma marca, mas só que você é uma pessoa que hoje em dia tem autonomia para determinadas ali questões. Como que você faz isso? Isso é complexo, porque assim, igual você falou, hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande, todo mundo que trabalha lá, principalmente, né, os líderes, assim, vamos dizer, tem uma responsabilidade muito grande. E ao mesmo tempo que a gente tem um tempo de tomada de decisão muito curto. Sim. Porque, assim, a gente é meio como se a gente estivesse, né, trocando a turbina do avião com o avião em movimento, né? Sim. Então, assim, a gente tem que ter uma resposta rápida e assertiva. E aí, assim, o que eu acho? O primeiro ponto é você entender o nível que você está. Isso tem que estar muito claro. Tanto para você não ficar perdendo o seu tempo, vamos dizer assim, tomando muita decisãozinha que você poderia delegar. Sim. Sabe? Controlando coisinha pequena que tá demandando tempo e que tá te tirando tempo para o que você realmente... a sua atenção ali. O que você realmente deveria focar. Mas, ao mesmo tempo, de você tomar o cuidado para você não dar um passo maior com a sua perna. Eu estou tomando uma decisão aqui que é minha mesmo? Ou será que não é o momento de eu subir o nível por depois o negócio não virar uma bomba? E assim, aí eu acho que nessa questão né, da tomada de decisão, você tem que estar muito em linha com o seu chefe. Eu sou muito em linha com o meu chefe. A gente já trabalha muito tempo juntos, né? Mas assim, nós já estamos num nível que eu acho que é um nível que as pessoas têm que tentar alcançar. Muito fazendo isso, gente. Pesquisa sobre a pessoa mesmo, vai anotando. Num nível que, assim, eu acho que ele, hoje, para mim, ele é uma referência de tomadas de decisões. Várias pessoas que trabalham comigo, mas eu falo ele diretamente, assim, né? De tomadas de decisões. Então, assim, eu já sempre penso, o que ele faria? E, ao mesmo tempo que nós dois temos muito claras os nossos alinhamentos. Até onde eu posso, até onde é eu. Sim. Até onde eu tenho que te passar. Entenda seu chefe. O que ele gosta, como que ele gosta de saber, até que nível. Tem chefe que é muito detalhista.
Tem chefe que não, eu não quero que ficar já sabendo. É mais geral não, ali. eu quero que você me informe só quando for coisa grande. Tem chefe que não, eu quero saber de tudo. Então, assim, tem esse alinhamento com ele e entenda, então, beleza, eu tive o alinhamento. Agora entenda, então. Aí você vai ter que saber fazer esse filtro. Esse problema aqui, ele tá dentro desse filtro que ele me falou que eu posso chegar ou ele tá ultrapassando que eu tenho que passar para ele? Sim. Aí você vai ter que fazer esse trabalho no dia a dia. Eu vejo assim e eu faço assim no meu dia a dia. E você trouxe uma perspectiva importante sobre tomada de decisão, que é uma coisa que eu já vi acontecendo na prática, até com pessoas aqui dentro do escritório mesmo, que é ali a procrastinação em cima de tomada de decisão. No seguinte sentido, se eu tenho 10 decisões para tomar num dia, naturalmente o ser humano vai querer ir liberando aquelas de menor importância, que na verdade são as de menor impacto. Por exemplo, a gente vai marcar um podcast às 9 ou às 10. Isso não é uma decisão que vai mudar o mundo, mas talvez esse cliente não pagou aqui hoje, a gente tem que mandar uma decisão de cobrança para ele, um prazo de um processo, por exemplo, no nosso contexto. Isso sim são grandes decisões, sim. Só que naturalmente o ser humano vai tentando equilibrar por baixo, né? Então o que eu sempre falo aqui primeiro, uma coisa que é muito alinhada com a cultura da Prumo também, que é cada vez mais entrega e qualidade, velocidade e qualidade, velocidade e qualidade. Cliente não tem tempo, todo mundo hoje em dia é uma geração de impacientes. Sim, isso é fato. Então, cada vez mais velocidade, cada vez mais qualidade, porque o que eu alinho com o meu time se em determinado momento a gente perder um desses fatores, a gente perdeu o que é Legal Lab como empresa hoje. Isso é verdade. Porque ela é rápida e ela tem que ter muita qualidade técnica. Se eu estou entregando só rápido, eu estou só liberando uma esteira. Exatamente. E se eu estou só com qualidade, mas com um tempo que está fazendo o meu cliente perder literalmente o tempo dele, eu também não estou cumprindo ali essa missão, né? Então, em tomada de decisão, eu levo muito isso. Eu sempre qualifico no meu bloco de notas o que são as decisões que realmente geram impacto. Essas são minhas prioridades. Pra você dar prioridade, né? Exatamente. E um ponto importante da tomada de decisão é porque, assim, muita gente vai pensar assim, mas é porque dá medo. Dá mesmo. Sempre muito. Dá medo. Só que o medo nem sempre... Eu não acho o medo ruim, no sentido que... Aí fala assim, o medo não pode paralisar. Às vezes ele deve te paralisar. Porque, assim, eu vejo que o medo, ele tá muito ligado... Eu não sei se... Assim, talvez um negócio muito pessoal meu. Mas eu acho que o medo tá muito ligado, às vezes, com a sua intuição, com esse feelingzinho, sabe? Um freio de que, olha, isso aqui... Então, às vezes, assim... Às vezes, eu tenho que tomar uma decisão aqui, eu tô com medo. Às vezes é bom você ter medo. Porque, às vezes, o medo faz você pensar, faz você analisar melhor, faz você, às vezes, ver que não era aquilo, você vê que, não, eu não estou preparada, ou, às vezes, não é eu. Então, assim, eu acho que a gente não tem que tratar o medo, assim, exatamente como um vilão. A não ser que ele, tipo assim, não seja um medo que é nesse sentido, do intuição de fazer você pensar, não é um medo só porque eu não gosto de tomar decisão, eu não quero, não é isso que eu quero, né? Aí a gente tá naquela outra seara de beleza, não quer ter medo, pressão, então, assim... Não quero crescer também, assina esse contrato. Exatamente. Então, eu acho assim, você tem que... Escuta o seu medo, às vezes, sabe? Assim, realmente, ele é só a falta da coragem? Ou, na verdade, não, ele é o meu feeling aqui, é a minha intuição. E, Rafa, dando continuidade aqui, né, ao nosso podcast, tem uma área da sua vida que eu particularmente sou apaixonada, que é o seu filho, o seu processo de maternidade. Até queria trazer um contexto aqui, né, anos atrás, né, quando você ali engravidou, eu lembro que eu estava deitada lá no meu quarto, e eu escutei você falando com a minha mãe lá na sala assim, mãe, eu acho que eu tô grávida. E aquilo, para as nossas condições, para o nosso ambiente, tudo aquilo era muito novo e assim, a gente claramente não sabia lidar com isso. Se a gente não sabia, pensa você, né? Ali ainda estava na faculdade, então eu acho que, apesar que você não gosta de vestir essa camisa, vamos chamar assim, você foi muito resiliente e muito exemplo para as pessoas que já passaram por isso, que é um processo natural ali de você engravidar durante a faculdade ou qualquer período da vida, que ainda assim é um baque ali para a mulher, porque é ela sim que passa pelo processo ali mais complexo, vamos chamar assim, né? Então, como que foi isso na sua vida, acumular tudo isso, prumo, pressão, engenharia, ferrovia e um filho? Como que é isso para você até hoje, né?
Assim, no início foi assustador, não tem outra palavra, era assustador. Eu era muito nova, eu estava na faculdade, eu ainda estava no início, assim, vamos dizer que, né, a gente é aprendiz pro resto da vida, né, na carreira, mas assim, eu estava muito no início também na promo, então assim, foi um misto de medo com insegurança, o que eu vou fazer, mas assim, a maternidade hoje, né, claro que depois com o tempo que você começa a entender, com idade, com maturidade, que mudou tudo. Ela mudou tudo na minha vida. Porque ela mudou o principal, que era a minha perspectiva de vida. Assim. Eu tinha uma perspectiva muito de vida de sozinha, solteira e tal. E vou ganhar dinheiro para ir numa festa. Tipo assim, minha preocupação era essa. E quando você tem um filho, muda tudo. E aí, como ele hoje principalmente, né, a base das minhas decisões, mudou tudo, todo o meu caminho. Tudo que eu tinha traçado, eu tive que reformular tudo. Mas, assim, hoje vendo o quanto isso mudou para melhor, tipo assim, de todas as minhas perspectivas. Sim. Eu falar dele é até difícil, né? Porque ele é realmente uma pessoa muito maravilhosa. Sim. Quem conhece sabe, acho que só quem conhece sabe, assim, não é porque ele é meu filho. Então, assim, ele me ajuda muito no âmbito profissional, apesar de não parecer. Ele me ajuda, por exemplo, muito no sentido de liderança. Porque quer um exemplo melhor do que um filho para você aprender a liderar? Sim. E ele ainda tem um plus, porque assim, além, né, eu falo que é porque eu trabalho muito com ele a questão profissional. Eu falo assim, beleza, porque ele tem 13 anos, né? Mas a gente já conversa, a gente tem um plano de eu ser a mentora dele, a gente já iniciou isso, o que nós vamos trabalhar? Para eu preparar ele para o mercado de trabalho. Sim. Porque assim, eu vejo muita gente nova entrando e que assim, que eu vejo que não se preparou, que não teve uma pessoa para ajudar. Beleza, você pode se preparar enquanto você está trabalhando? Pode. Mas se você já tivesse tido essa preparação antes, você já está um passo na frente. Sim. Eu falo isso muito com ele. E ele entende muito, a gente conversa assim, abertamente. E assim, aí, além disso, de eu ser a mentora dele profissional, pensa você ter que ter uma pessoa que você tem que ensinar da vida tudo, ensinar, né? O certo e o errado, sendo que nem a gente não sabe. Então, assim, é um desafio muito grande, muito grande. E assim, eu tenho a sorte dele ser ele é uma pessoa extremamente prática, assim, com tudo. Então, eu consigo conversar com ele de qualquer assunto, tanto de profissional quanto de pessoal. Inclusive, a praticidade dele até me assusta, às vezes. Sim. Tem uma história que eu conto para os meus amigos que eles adoram, né? Você já sabe dessa história. Quando ele era mais novinho, tipo uns 5 anos, ele tinha um livro de trabalhos da escola. E eu peguei esse livro para olhar, tipo, as atividades, e aí tinha lá, animal preferido. Desenhe seu animal preferido. Aí ele desenhou uma cobra. Naquela idade, eu falei, gente, que isso, Cadu? Você nunca nem viu? Você nunca nem viu uma cobra? Aí ele virou para mim e falou assim, era difícil desenhar um cachorro. Tipo assim, foda-se que animal que eu gosto. Eu quero fazer o dever rápido e ir embora. Vou entregar aqui, tá completo. Exatamente. Assim, dando esse exemplo, porque desde pequeno ele sempre teve muito isso, ele é desembolado. Então, assim, eu busco trabalhar isso nele, da mesma forma que a gente está falando de vida profissional, eu já venho trabalhando isso nele pequeno. Eu quero que ele seja uma pessoa que entre para o mercado de trabalho preparado. Se eu realmente acredito, igual eu falei aqui, eu não acredito que é um mentor que muda a vida, acredito. Então, quem melhor para ser um mentor dele do que eu, uma mentora dele do que eu, né? Sim. Então, hoje eu venho trabalhando ser mentora dele. E, assim, essa parte do equilíbrio, para mim, é difícil. Não existe você... hoje eu estou numa fase que eu estou equilibrado pessoal e profissional. É difícil. Porque, assim, em alguns momentos você vai ter que dedicar mais pro profissional. Em alguns momentos você vai ter que dedicar mais pro pessoal. O equilíbrio vai ter que ser calibrado no dia a dia, né? Hoje, lá em casa, funciona o seguinte, acordos. É isso que funciona. Eu tô passando muito tempo na obra porque eu tô, né, tava com uma demanda muito grande, tal. Agora eu tô precisando voltar um pouco pra minha família. Opa, vou no meu chefe aqui. Conseguimos fazer um acordo aqui de folga melhor, alguma coisa assim, umas férias, sei lá? Conseguimos, beleza. Hoje, atualmente, por exemplo, eu tô fazendo um curso preparatório, uma nova fase aí. Vem uma coisinha aí. Vem novidades. Vem novidades aí. Aí... eu sentei com ele e com meu marido, né? Falei, eu tenho um curso que ele pode me fazer chegar em tal lugar. Para isso, eu vou precisar estudar 2 horas por dia, de segunda a segunda. Sim. Eu vou para casa, eu vou estudar. Eu vou estar em Nova Era, onde eu fico, né? Eu vou ter que estudar. 2 horas, celular desligado, atenção profunda. Vocês estão comigo? Tamo comigo.
O que aconteceu? O primeiro dia que eu fui estudar lá em casa, primeiro dia, gente, vou estudar. Pus uma mesa no quarto para ficar mais isolada, né? Vou estudar. O que aconteceu? Cadu pegou o livro dele e falou, vou estudar com você. Ele estudou 2 horas comigo. Então, exemplo arrasta, exemplo né? arrasta. E acordo, o negócio do acordado não sai caro, isso funciona, acreditem, isso funciona real. Sim. E eu acho que nesse balanço de vida profissional, você tem que ter esse equilíbrio de você saber, opa, agora eu tô pesando muito aqui, vou ter que dar uma equilibrada. E assim, deixe todo mundo ciente, no seu ambiente profissional e pessoal, o que são seus objetivos, o que você vai ter que fazer agora. Assim, e o porquê, né? fazer. Sim. Assim, quando eu fui para a obra, foi uma conversa, gente, vou precisar ir, porque é uma experiência para mim, assim, que eu posso ganhar isso e isso. O que vocês acham? Bora! Tipo assim, é acordo. Realmente, o acordado não sai caro. Isso é um fato e eu acho que isso funciona muito bem para você equilibrar as duas coisas. E essa questão da maternidade, Rafa, eu vou até um pouco mais profundo, olhando de fora e acompanhando muitos departamentos de RH e tudo mais, porque por mais que sim, já se evoluiu em muitas coisas no mundo corporativo, mas um fato é que ainda existe uma barreira ali, por exemplo, a gente já teve CEOs declarando que, olha, não quero uma mulher em cargo de liderança porque mulher engravida, mulher isso. Então, eu acho que a sua história, ela quebra muito essas barreiras também do que foi acontecendo, porque você escolheu uma profissão que é masculina, você tem um filho de 13 anos, você é a mulher da casa e mora fora de casa. Igual caminhoneira. Então, eu acho que essa praticidade do Cadu, ela vem muito sua também ali, da sua personalidade ali, de sempre que a gente, por exemplo, eu sempre tive um perfil de, eu melhorei um pouco nisso, mas eu sempre fui uma pessoa que tem uma tendência emocional maior, assim, uma carga emocional nas decisões. E você ali, desde criança, prática. Muito objetiva. É isso, esse aqui é seu brinquedo, esse aqui é o meu, acabou e pronto. Então eu acho que ele é um espelho muito bom ali, um espelho melhorado. Ele é uma versão ali. Plus. Exatamente, é um Pro Max. Exatamente. E, Rafa, para a gente caminhar para o final aqui, para a nossa última pergunta, né? Pegando muito esse gancho da sua formação, do que você acredita, pegando também o gancho que você tem um filho que vai ingressar ali no mercado de trabalho, né? Qual verdade sobre carreira você gostaria que todos soubessem? Para quem está nos ouvindo aqui, o que realmente dá o clique, sabe? Assim, o que realmente você tem que ter ali para ir bem e para alcançar o que você almeja na sua vida? Eu acho que o principal é trabalho duro. Não tem muito segredo. Assim, tem algumas coisas que você pode ir, né, aprimorando, mas assim, o principal é difícil mesmo. Às vezes as pessoas pensam assim, mas é muito difícil. Sim, é mesmo. Então, assim, não tenha dúvida, é difícil. Eu acho que assim, aí voltando novamente, mas é porque eu bato muito nessa tecla, tenha um mentor, porque ele te ajuda vai continuar sendo trabalho duro, mas vai ser um pouco mais rápido. Sim. Porque assim, ele já vai te direcionar, porque senão você vai ter que ficar no tentativa e erro. Tipo assim, cai, levanta. Esse cara já pode te pular desse buraco com alguns, pelo menos. E entendeu? Tempo custa caro. Exatamente. Então assim, eu acho que o principal, procura um mentor, isso é um fato. Esteja onde você estiver. E as pessoas gostam de ser mentores, a gente engana. Tipo assim, pega uma pessoa e fala assim, eu queria que você fosse meu mentor. Tem como você me guiar nos meus primeiros passos aqui? Sim. Existe sempre uma pessoa que vai querer fazer isso. E que está disponível para isso. Isso aí. Então, tenha boa vontade, tenha humildade e procure um mentor. Rafa, dito isso, queria te agradecer imensamente sua participação. Como eu até disse na minha fala anterior, eu sou uma pessoa extremamente emocional ainda assim, então ter você aqui reflete muito a própria jornada da Legal Lab enquanto empresa, da Certifica, enfim, de tudo que eu vim construindo ao longo desses anos, porque sempre teve o seu olhar ali, a sua mentoria sobre isso, né? Eu sempre conto isso com as pessoas e hoje eu vou deixar registrado aqui no podcast que quando eu fui fazer a entrevista de emprego ali na Certifica, né? Como era para um cargo, assim como você entrou na Prumo, que não era da minha área, né? Era um cargo ali administrativo mesmo. Houve uma resistência ali familiar, até no sentido de que, olha, você estudou 5 anos, agora você vai ser secretária. Então, eu entendo completamente essa visão também, mas você foi a pessoa que me levou na entrevista, me falou quanto que era para eu falar mais ou menos de expectativa salarial e que falou, vai,
é uma empresa grande, você pode crescer futuro lá dentro, e vislumbrou esse futuro, talvez até antes de mim, porque eu estava ali naquele medo, naquele receio, também naquela questão de não decepcionar as pessoas que a gente ama, né? Então, a sua trajetória profissional na maternidade, de quem você é como irmã, como amiga, ela é sim um exemplo, por mais que você queira muitas vezes ser modesta nessa parte, eu acho que a gente tem que sim valorizar quem está construindo coisas boas, quem está dentro de uma empresa vestindo aquela camisa de verdade. Então, muito sucesso, muita prosperidade, muita anotação no seu bloco de notas aí, no seu futuro. Não hackeie meu bloco de notas. Que ele já é e vai continuar sendo brilhante, é isso que eu te desejo ali para toda a sua jornada. Obrigada, desejo o mesmo, você sabe, né? Não só pessoal, é porque eu conheço o pessoal e o profissional seu. Você não está anotado no meu bloco de notas, só deixar claro isso aqui, porque eu já te conheço. Sim. Mas acho que é isso. Realmente, eu acho que é importante também isso que você faz, porque assim, você mostra o trabalho dos outros, não tem que ter medo disso. A gente não tem que ter medo de mostrar o trabalho dos outros. Sim. Então, tanto que quando eu recebi o convite para vir aqui, eu liguei no Fernando, falei, Fernando, fui convidado para um podcast e assim, não tem como eu falar de vida profissional, que é o tema, sem eu falar da Prumo, né? Você vê algum problema? Ele, imagina! E assim, eu acho que é isso, é você ter a certeza de que você é no caminho certo, e eu acho que você está. E Amém. Você faz isso com as pessoas também. Amém. Obrigada. Obrigada a você, querida. Até a próxima. Vai voltar sempre agora. Vou voltar, hein? Eu volto.